Bem-vindo ao nosso quarto e último módulo. Eu fico muito feliz que você chegou até aqui, é um grande passo e esse, na minha opinião, é o módulo mais legal de todos, que a gente vai fazer de fato o layout do nosso site e deixar ele com a nossa cara ou com a cara da nossa empresa. Antes da gente começar, eu separei todas as imagens que eu uso na construção desse site para facilitar para você. Você só precisa entrar no link que está na descrição desse vídeo e clicar em receber material didático, que você consegue fazer o download de todas as imagens que a gente usa aqui e vai ser bem mais fácil de seguir o tutorial. Outra opção que você tem, o link logo abaixo dele, é caso você queira receber todas essas imagens diretamente por e-mail, também uma opção, é só clicar lá no link. Beleza? Então baixa lá e a gente pode já começar o design do nosso site. Acabamos de criar aqui então a nossa página de início. Se você tem alguma dúvida de como isso aqui foi feito, dá uma olhadinha nos módulos passados. A gente vai clicar aqui em editar com Elementor e aí sim ele vai carregar a interface do Elementor. E é por aqui que a gente vai fazer toda a edição de layout do nosso site, tá bom? Como você deve estar reparando, já tem alguns elementos aqui que são os elementos do tema que a gente está usando. Caso você esteja usando outro tema do WordPress, a maioria deles que eu conheço é compatível com Elementor, mas se você estiver usando outro tema, isso aqui provavelmente vai ser um pouco diferente. Mas não importa, porque a gente vai deixar o Elementor em tela cheia e a gente não vai utilizar nada aqui desses nossos temas, tá bom? E para fazer isso é muito simples, a gente vai vir aqui embaixo em configurações, em layout de página, a gente clica aqui, em vez de por omissão, a gente vai colocar em Elementor Canvas. Aí ele dá uma atualizada e agora ele fica nesse modo tela cheia em full screen. E some aquela capa, o título, essas coisas todas ficam ocultas e a gente vai fazer a construção totalmente do zero. Por isso que ele é uma opção tão boa para você deixar o seu site personalizado. E agora nós vamos criar nossa primeira seção do nosso site. Preparado? Muito simples, a gente vai clicar aqui nesse maisinho. E tem várias estruturas que ele oferece aqui pra gente. A gente vai começar com essa simples aqui. E eu vou mostrar daqui a pouco para vocês que a partir dessa simples a gente consegue chegar em qualquer um desses resultados aqui, tá bom? Então vamos começar por uma coluna simples. E prontinho, aparece essa borda azul e esse outro sinal de mais aqui que está escondidinho. Essa aqui é a nossa primeira seção do nosso site. A gente vai começar a adicionar elementos aqui para ela. E como é que a gente faz isso? Bem, clicando aqui nesses quadradinhos, nesse menu lateral aqui, tem todos os elementos que a gente pode utilizar no nosso site. Esses daqui que eu estou mostrando são da versão gratuita do Elementor, então vocês não precisam pagar nada para utilizarem eles. Mas na versão Pro, eu posso mostrar para vocês futuramente, tem outros elementos que são bem interessantes da gente usar, tá? Mas vamos lá, vamos adicionar um título então, vai ser um cabeçalho para o nosso site. Basta a gente clicar e arrastar para onde a gente quer, para essa seção aqui. No caso, eu vou escrever o meu nome. E aí você coloca o título que você quiser. Pode ser o nome da sua marca, pode ser o seu nome também. E nesse menu aqui agora que abriu, que a gente vai fazer toda a edição desse elemento, no caso, o do título. Então, só para vocês entenderem como é que funciona mais ou menos, ele é dividido em 3 abas diferentes aqui. Todos os elementos seguem mais ou menos essa mesma estrutura. A primeira é o conteúdo. Então, vão ser conteúdos escritos, links, talvez uma imagem, esse tipo de coisa. Então, no caso, eu botei meu nome aqui, quero que ele fique centralizado. E, além disso, estilo. Estilo é onde a gente faz todas as edições de cores, tipografia, se vai ter sombra ou não, tamanho, enfim, coisas mais estéticas, digamos assim. E, por fim, avançado, que a gente vai colocar espaçamentos, margem, algumas animações CSS. Fique tranquilo, aqui foi só para mostrar para vocês que existem essas 3 opções. Eu vou, conforme a gente for construindo o site, mostrando na prática cada um deles, tá bom? Lembrando só que a gente quer chegar nesse resultado aqui. Então a gente tem que fazer as devidas modificações para ele ficar desse jeito aqui. É esse elemento aqui, Bruno Ritter. Então a cor do texto eu vou colocar aqui 36, 36, 36. Você não precisa utilizar essa cor aqui. Tem várias outras cores aqui que você pode utilizar. Você pode simplesmente arrastar o cursor e achar uma cor que deseja, inclusive aumentando ou diminuindo a transparência dela, ou então colocar aqui o hexadecimal dela. Se você não sabe muito bem como é que isso aqui funciona ou como achar cores para o seu site, dá uma olhadinha no vídeo que eu vou adicionar aqui, que é um vídeo que eu falo de como achar paletas de cores boas para você começar. Mas nesse caso aqui, eu vou fazer um site que fica mais preto e branco, ficar um pouco mais genérico, para vocês conseguirem entender alguns conceitos básicos. No caso da tipografia, eu não vou mexer aqui em família, eu só vou aumentar o tamanho aqui para 50, lembrando que ele está em pixel aqui. O peso eu vou colocar aqui em 500, que é mais ou menos a grossura da fonte que você está usando, e transformação maiúsculas, que aí ele vai deixar em caixa alta automaticamente.
E por último, em espaçamento entre letras, eu vou colocar um aqui, que ele aumenta um pouquinho aqui o espaçamento entre cada letra. Ok, a próxima coisa que a gente vai fazer é criar o subtítulo. A gente tem algumas opções que a gente pode fazer isso. A gente pode de novo arrastar o título para debaixo desse elemento aqui, ou então a gente pode clicar com o botão direito, essa é uma coisa nova do elemento, e vir aqui clicar em duplicar. Ele vai duplicar e a gente só precisa fazer algumas alterações. Então o nome que eu quero aqui no caso é Meu Primeiro Portfólio. E as alterações que eu quero fazer são só de tamanho praticamente. Então eu vou vir aqui em tipografia, colocar esse peso para 300 e diminuir esse tamanho aqui. Você pode também, se quiser, mexer um pouquinho na cor do texto, pode diminuir um pouquinho a opacidade dele aqui, que aí dá um contraste legal. E o último elemento que está faltando aqui, como vocês podem ver, é esse íconezinho daqui que eu usei para fazer esse scroll automático. Então também muito simples, a gente vai vir aqui em todos os elementos, em ícone, a gente vai simplesmente arrastar aqui para debaixo. Clicando aqui, existem várias opções já prontas aqui para você. O que eu vou utilizar, a gente só precisa colocar caret e esse aqui, caret down. Ele vai ter um link, mas eu vou mostrar isso lá para o final do vídeo, de como é que a gente faz aquela animaçãozinha de rolagem automática, né? Ele por padrão está com essa cor azul, a gente vai vir em estilo e novamente eu vou colocar o hexadecimal 36, 36, 36. E em tamanho eu vou deixar ele em 34, fica um pouquinho menorzinho. Beleza, dos elementos que a gente ia utilizar já estão todos aqui, mas ainda falta um bocado de coisa para deixar isso aqui legal. O que eu fiz nesse site aqui? Você pode perceber que tem uma imagem de fundo. E esse menu a gente vai colocar ele daqui a pouquinho, tá? Mas enfim. Nessa primeira seção aqui tem uma imagem de fundo e essa parte branca eu diminuí ela nas laterais e em cima e embaixo. Então vamos fazer exatamente isso. Se a gente passar o mouse por cima aqui dessa seção, ele aparece esse menuzinho azul. A gente vai clicar nele e aí agora a gente está editando a seção. Da mesma forma que eu falei dos elementos, tem as edições das seções e das colunas, que são esses aqui que aparecem na lateral com esse símbolozinho cinza aqui. Nas seções, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é diminuir essa largura de conteúdo para 500. E olhando para o nosso site não deu para ver nenhuma mudança, mas se a gente passar o mouse aqui, pode ver que esse íconezinho cinza ele estava aqui nessa ponta esquerda e agora ele está aqui um pouco mais para cá. Antes ele estava de uma ponta até a outra, agora a gente restringiu para esse espaço aqui. E em estilo, eu vou adicionar uma foto de capa. E nesse momento você tem que ter baixado o nosso material didático. Caso você não tenha feito isso ainda, basta você entrar aqui no link da descrição desse vídeo, que está escrito Baixe o Material Didático. Ou então, se você estiver acompanhando pelo nosso site, tem um botão lá também, Baixar Material Didático. Que aí você vai entrar nesse link aqui, você pode baixar individualmente as imagens, ou então clicar em Fazer Download de tudo. Então na pasta de download de material didático, a gente vai vir aqui em Imagem 01, que é a nossa capa, vou clicar aqui em Abrir. E aí basta a gente clicar aqui em Inserir. Beleza, a gente viu que apareceu alguma coisa aqui no fundo. Para a gente continuar, eu vou fazer algumas modificações nessa imagem. Então, primeiro, posição, eu vou colocar ela inferior centro. Comportamento, às vezes também isso aqui é chamado de anexo. Vou colocar como fixo, não repetir e o tamanho como capa. Voltando aqui em layout, eu vou colocar aqui como sem intervalos e a altura eu vou definir uma altura mínima de 600 pixels. E para a gente ver como é que o nosso site está ficando, a gente pode clicar aqui nesse botãozinho rosa. Clicando nele, ele vai aparecer essa visualização e você pode ver que ele finalmente está começando a ganhar forma. Eu não sei vocês, mas a primeira vez que eu fiz isso eu fiquei bastante emocionado. E é claro que o fundo que você utilizar aqui, as cores que você utilizar, vão mudar completamente a cara desse seu site. Posso falar disso em aulas futuras para vocês. Voltando aqui à nossa referência, falta a gente criar essa borda branca aqui que parece um cartãozinho de visitas. Então a gente sai desse modo de visualização, a gente vai clicar aqui na coluna e em estilo a gente vai adicionar uma cor de fundo para ela, que vai ser totalmente branca nesse caso. Além disso, pode ver que esses espaçamentos estão um pouquinho desproporcionais. A gente vai vir aqui em avançado e agora sim, aquela parte das margens e espaçamentos que eu tinha comentado com vocês, a gente vai criar um espaçamento superior de 50 aqui. E também para aumentar um pouquinho essa distância desse ícone para o final aqui desse nosso cardzinho, eu vou colocar aqui um espaçamento inferior de 20. E ele ficou bem centralizado até.
Aproveitando que a gente está mexendo com os espaçamentos, eu acho que ficaria bem bacana se esse subtítulo ficasse um pouco mais próximo do nosso título. Então basta a gente clicar aqui em editar ele, avançado, e a primeira coisa que a gente vai fazer é clicar nesse linkzinho aqui. Eu esqueci de falar para vocês, quando você coloca um valor aqui, ele vai adicionar em todos, mas quando você clica nesse link, você consegue editar eles individualmente. Então eu vou zerar eles aqui. Então clicando nesse linkzinho aqui, para ele ficar desselecionado, a gente vai vir aqui em superior e criar uma margem negativa. Pode ver que ele se aproxima cada vez mais do nosso elemento. Acho que de 15 tá bom, para ele ficar um pouco mais juntinho. A gente pode ver como é que está ficando novamente. Beleza, tá certinho. E também um detalhe que eu gosto bastante é de novo na coluna. A gente vai vir aqui em estilo, borda, e eu vou criar uma sombra de caixa. Só clicar aqui e eu vou colocar um cinza um pouquinho mais claro, com uma transparência bem baixinha. Esse valor aqui você encontra lá no nosso site, seguindo o tutorial escrito. E também vou colocar aqui em horizontal, vou colocar 4, vertical 2. Então ele ficou um pouquinho mais na lateral essa borda aqui. Desfoque a gente pode colocar 11 aqui. Ele pode ver que ele criou essa sombra aqui bem suave, só para separar esse elemento aqui do fundo, fica bem bacana. E maravilha, a apresentação do nosso site, quando a pessoa entrar no nosso site ela vai dar de cara com isso aqui, tá bem legal. Mas claro, que ainda falta bastante coisa. Antes de criar aquele menu lá de cima, eu vou criar a próxima seção. E aí tanto faz a ordem que você cria isso, mas para mostrar para vocês, fica melhor dessa forma, vocês vão entender já já o porquê. Se a gente quisesse que a nossa próxima seção fosse muito parecida com essa aqui, a gente poderia simplesmente duplicar ela e fazer algumas alterações, mas nesse caso eu vou começar aqui do zero. Eu poderia escolher essa opção aqui de 3 colunas, aí ele já ia criar uma seção com 3 colunas, mas tem uma outra forma interessante também de fazer isso, que é a gente criar uma coluna simples e vir aqui nos nossos elementos e adicionar um de Inner Section. É só clicar e arrastar. E ele vai criar, percebe aqui pode ficar um pouco confuso, nós temos a nossa seção principal, uma coluna principal, e dentro dessa coluna principal, outras 2 colunas e meio que uma subseção. Mas não se assuste, siga aqui o passo a passo que a gente vai ter o mesmo resultado, tá bom? No caso, por padrão, ele cria 2 colunas, a gente quer 3, então a gente vai vir simplesmente aqui, clicar em duplicar. Prontinho, ele cria 3 seções. Se a gente quisesse mais, era só duplicar novamente. Ia ter 4 e assim por diante. Vou deletar essa aqui. Vamos ficar com 3 seções. Além disso, na seção principal, a gente vai vir aqui em largura do conteúdo, que está selecionado em caixa, e colocar aqui o valor de 800. Aí pode ver que ele deu uma comprimida aqui, e as colunas estão um pouquinho menor. A grande vantagem de utilizar esse método é que agora eu posso vir aqui em título, ou em qualquer outro elemento, e arrastar ele aqui para cima, fora dessas 3 colunas. Então eu tenho essa coluna principal e daqui a pouco a gente vai começar a trabalhar com essas 3 colunas aqui embaixo. O título vai ser o que eu faço. E agora eu vou passar bem rapidinho, a gente vai fazer uma edição parecida com essa aqui. Então simplesmente colocar aquele mesmo cinza do início e fazer algumas pequenas alterações aqui na tipografia. Tamanho 35. Peso eu vou deixar em 500, que fica um pouquinho mais fina. E também maiúsculas e espaçamento 1. Outra coisa que a gente pode fazer, já que esse título está muito colado aqui no início dessa seção, é vir aqui na seção e criar um espaçamento aqui para ela de 75, tanto superior quanto inferior, também já vou deixar aqui. Coisa que vai dar um destaque bem legal é a gente vir aqui em estilo e adicionar um tipo de fundo. Dessa vez, a gente não vai adicionar uma imagem, a gente vai adicionar uma cor sólida de FA, FA, FA. Se você estiver um pouco perdido com esses valores ou estiver passando muito rápido, não se preocupe, todo esse conteúdo está lá na Escola de Site. Se inscrevendo aqui para essa aula 1, você tem acesso a todo esse conteúdo escrito, tá bom? Você pode tanto receber essa aula pelo chat do Facebook, que é bem legal, ou então, caso você não tenha Facebook, pode também receber por e-mail, beleza? Então, continuando aqui nas nossas 3 seções, eu vou começar a adicionar aqui os elementos que a gente precisa. Então, o primeiro de todos vai ser um ícone. Vou pesquisar por building e vou escolher essa primeira opção aqui. Ele não vai ter nenhum link centralizado. Em estilo, a gente pode colocar a nossa cor de sempre. Se a sua marca tem outras cores, aqui é o momento ideal para você trabalhar elas. Diminuir um pouquinho o tamanho desse ícone. Eu acho que 25 vai ficar certinho. E agora adicionar meio que um subtítulo aqui embaixo.
do que se trata essa nossa coluna aqui. Então, vou colocar aqui empresas, centralizado, cor do texto novamente cinza escuro, as edições de tipografia, vou colocar o tamanho 18 nela, peso 500 também, todas maiúsculas e um espaçamento de 0.2. E para finalizar, eu vou vir aqui em avançado e colocar uma margem de -20 superior para ele ficar mais colado aqui com esse ícone do prédio. Também vou adicionar uma imagem, e aí para isso basta a gente selecionar aqui esse quadradinho de imagem e arrastar para o local que a gente quer. E vou selecionar novamente aqui do nosso material didático, imagem 02, que é uma imagem de um prédio que eu tirei. A gente clicar aqui em inserir multimídia, e ela já está com a resolução certinha para essa parte aqui. O que a gente tem que fazer só é confirmar. O tamanho da imagem está como 1024 por 1024 e a gente quer ele original. Beleza? Que aí ele não vai cortar essa imagem de forma alguma. A gente pode fazer a mesma coisa da imagem para ela ficar mais colada com o título. Então a gente vem em avançado e adiciona aqui uma margem superior de -10. Ele vai ficar um pouquinho mais próximo aqui. Então a gente tem um título, um ícone para ilustrar, uma imagem e agora falta alguma descrição. A gente vai vir aqui em editor de texto e como vocês podem ver é muito simples, a gente só clica e arrasta e aqui você coloca o texto que você quiser. No meu caso, eu separei um texto genérico aqui e lembrando que isso é só um exemplo. Então imagina que você tem um restaurante aqui, pode ser prato principal, sobremesa e bebidas, ou então se você tem pet shop, aqui podem ser os seus serviços, tipos de serviços diferentes, tipos de clientes que você atende, e aí fica a seu critério escolher isso aqui. Eu já te dou algumas imagens para você ter como base, e à medida que você for construindo, você vai editando algumas coisas. Também, se você estiver criando o site para um cliente, você não necessariamente precisa definir esses termos, isso pode ser o próprio cliente que define, você só deixa aqui um texto genérico e pede para ele completar, por exemplo. Desde que, é claro, respeitando algumas regras que eu falarei em vídeos futuros para vocês. E aí só algumas pequenas alterações nesse texto, a gente pode alinhar ele aqui, eu vou deixar essa mesma cor, a gente poderia mudar aqui em cor de texto, mudar a tipografia, mas acho que assim está bem legal. Em avançado, a gente vai também criar aquela margem superior de -10. E para finalizar, a gente vai adicionar aqui um botão aqui embaixo. E aqui que está a chamada para a pessoa te contratar ou saber mais sobre o serviço. Então esse texto aqui poderia ser um saiba mais, poderia ser contrate-me. Vou deixar aqui um saiba mais e aqui você coloca o link para onde esse botão vai levar. Então você tem que criar outras páginas nesse caso aqui. E aí nessas outras páginas você consegue trabalhar melhor esse tema aqui, sem que a sua página inicial fique com muita informação. Então nesse caso, se fosse no próprio site da Escola de Sites, a gente poderia redirecionar aqui para um https aescoladesites.com.br/empresas, por exemplo. Poderia ser um contato, poderia ser um contrate-me, enfim, aqui fica a seu critério. Você tem que ter essas outras páginas prontas. A ideia é que tenha um link aqui e vá para uma página sua, ou então não necessariamente sua, pode ser um formulário do Google, um formulário Typeform, sua página do Facebook. O importante é que você coloque o seu link aqui. Vou centralizar e vou colocar um ícone aqui. Se a gente começar a pesquisar por Carrot, ele aparece essas setinhas aqui que eu gosto bastante de usar, mas dê uma olhadinha porque tem bastante ícone aqui. Às vezes tem um que te agrada mais, então vale a pena dar uma olhadinha. Eu vou seguir aqui com esse Carrot Right e colocar um espaçamento de 7 nele aqui. Agora vem a parte de design, a gente vai vir aqui em estilo. Você pode deixar como um botão e aí mudar essa cor de fundo aqui, por exemplo, para um cinza, fica legal também. Nesse caso, eu vou deixar a cor de fundo transparente e adicionar aqui na cor do texto a nossa cor que a gente está utilizando. Então ele fica um botão, mas ele fica meio que um botão mascarado. E aí, só para ele não ficar tão distante aqui novamente, vamos aqui em avançado e criar uma margem superior aqui para ele de 20. Acho que 20 ficou bem bacana. Agora o que eu vou mudar para deixar no mesmo estilo dessa nossa capa é como se fosse um cardzinho aqui. Então a gente vai destacar essas colunas do fundo. Basta a gente vir aqui em editar a coluna e aí em estilo eu vou vir aqui e colocar uma cor de fundo dela totalmente branca. Além disso, eu vou vir aqui em borda e adicionar uma sombra de caixa. A mesma ideia que a gente fez aqui em cima. Então, vou diminuir bastante aqui essa opacidade. E você pode ver que ele dá uma destacada bem legal do fundo.
Assim ele já está bem bacana, mas uma última coisa que a gente pode fazer aqui é vir em avançado e mexer na margem e no espaçamento dessa coluna. Vocês vão ver que dá uma diferença bem legal. Então em margem eu vou colocar aqui 10, 20, 10 e 10. E no espaçamento eu vou retirar todo o espaçamento e adicionar somente em superior e inferior. Então pode ver que ele deixou aqui essa imagem colada de uma ponta a outra. Se esse texto aqui ficar muito colado, a gente pode vir aqui nele também, em avançado, e criar uma margem para ele de 10, por exemplo, na esquerda e na direita. Acho que assim realmente ficou um pouco melhor. E perfeito, o nosso card aqui está pronto. A gente pode repetir todo esse processo para essas duas outras colunas, ou a gente pode vir aqui, duplicar 2 vezes. Aí não se assuste, ele vai ficar dessa forma esquisita inicialmente, mas quando a gente deletar esses outros dois, ele vai voltar ao seu normal. E isso, acreditem, economiza muito trabalho. A única coisa que a gente vai ter que fazer é a substituição desses elementos todos aqui. Então a gente vai mudar o ícone, escolher outro, mudar esse texto, selecionar outra imagem, pode mudar o texto, pode mudar o link aqui. Eles podem ir para o mesmo link ou você pode criar 3 páginas diferentes. Eu vou acelerar aqui o processo porque é a mesma coisa do que a gente fez nesse aqui, tá bom? E se você estiver acompanhando o passo a passo desse vídeo, esse é um bom momento para você pausar ele e fazer as modificações necessárias que você achar melhor para o seu site. Pode ver que só de mudar as imagens desses ícones aqui já dá uma cara totalmente nova. Lembrando só que eu disponibilizei essas 3 imagens aqui para vocês. Caso você não tenha alguma, você pode utilizar essas aqui como base. E tá ficando sensacional. Se você pausou o vídeo na hora que eu falei e completou aqui com seus dados, a sua segunda sessão está pronta. Não vamos só esquecer, eu esqueci de falar para vocês, mas não esqueça de ir clicando aqui em atualizar, que ele vai salvando o seu progresso, caso não sei, vai que acabar a bateria do seu computador ou alguma coisa assim, então é sempre bom lembrar de ir atualizando aqui. E a gente pode clicar nesse botão aqui para ver como que o nosso site está ficando. Pode ver que a temática dele está bem alinhada. Claro que existem milhares de outras formas que você pode construir o seu site, essa é apenas uma, estou dando aqui uma introdução para vocês. E agora, o que eu vou ensinar é criar aquele menu aqui de cima. E ainda faltam 2 ou 3 sessões aqui embaixo. Mas o que eu quero que vocês entendam é que entendendo essa base aqui por trás de tudo isso, fica muito mais fácil fazer o resto. Porque como vocês devem estar percebendo, mexer no Elementor é muito simples. E aí o que a gente tem que se preocupar realmente no nosso site é em deixar ele bonito. E de uma forma que fique confortável para o usuário navegar no seu site. Então transmita as informações de forma correta para que o usuário realize uma compra ou então saiba mais sobre a sua história. E que não fique aquele site feio que a pessoa às vezes até fica com medo de navegar por ele achando que vai ter algum vírus ou alguma coisa assim. Então voltando aqui para o nosso menu, a gente não precisa criar aqui por baixo, a gente pode vir aqui em cima, clicar nesse maisinho aqui, que ele abre essa seção também de criação. A gente vai criar uma nova estrutura, eu vou escolher aqui com 2 colunas dessa vez, para vocês verem como é que funciona. Vou definir aqui uma altura mínima de 60. Posição centro, encaixe, a gente pode colocar aqui 1000. E eu vou simplesmente aqui arrastar uma imagem para essa primeira coluna. Vou clicar aqui em escolher e vamos adicionar a nossa 5ª imagem do nosso material didático. E eu vou selecionar aqui imagem 5, logo Bruno, nesse ponto PNG. Nesse caso aqui, você adiciona a imagem da sua marca e lembra só de ser uma imagem sem fundo ou então pode ser com fundo branco nesse caso, mas eu recomendo que ela seja uma imagem PNG sem fundo. Se você tem dúvida nisso aqui, o Gabriel fez um vídeo muito bom de como retirar o fundo das suas imagens, então vale a pena você dar uma olhadinha. Se você não quiser fazer isso agora, você pode simplesmente usar essa assinatura aqui que eu tenho, e aí depois você substitui sem problema algum. Vou clicar aqui em inserir. Prontinho, e a gente vai aqui nessa divisão das colunas, e basta a gente clicar e arrastar, e jogar ele aqui para o lado. Eu vou jogar aqui ele em 30% mais ou menos. Não precisa ser exato, 30.4 está ótimo. Dependendo do seu logotipo aqui, às vezes é melhor deixar ele um pouquinho maior ou um pouco menor, fica a seu critério. E além disso, vou adicionar aqui um editor de texto aqui do lado. E a gente vai criar aqui um menuzinho com vários ícones. Existem várias formas de fazer isso. Essa eu acho que é a mais simples de entender no início, então é a que eu vou mostrar para vocês, mas eu posso futuramente também mostrar outras formas de criar menus aqui, até de forma mais integrada do que essa aqui.
Então eu vou colocar aqui início, estou dando alguns espaços, portfólio, alguns espaços, contato, alguns espaços, redes sociais. Vou colocar aqui no estilo como centralizado. Cor do texto, a gente vai adicionar nossa cor padrão aqui que a gente está usando para tudo. E já está ficando com cara de menu isso aqui. Algumas outras alterações, a gente pode ainda diminuir um pouquinho esse logotipo. Então vou colocar 75, como eu falei, varia um pouco de logotipo para logotipo. Outra coisa que a gente precisa fazer é vir aqui em editar a coluna e posição do conteúdo a gente vai colocar aqui centro. Pode ver que ele colocou um pouquinho mais para baixo aqui, mas ainda não está bem centralizado. A ferramenta de texto, às vezes, ela tem essa mania que ela não centraliza muito bem. Então, uma forma da gente corrigir isso é vir aqui em editar. Em avançado, a gente pode colocar uma margem aqui superior e manualmente deixar ele aqui centralizado. Então em 17 ficou bom. A gente pode até diminuir aqui a parte inferior. Prontinho, ficou bem bacana. E daqui a pouquinho eu vou ensinar como a gente faz esses links aqui, até para ele dar aquele efeito de scroll automático. Quando você clica, ele já rola automaticamente a página. E usando o Elementor Pro, ele tem uma funcionalidade bem bacana, que clicando aqui em editar seção, em avançado, ele aparece uma opção aqui chamada Scrolling. Nesse caso, o nosso menu vai ficar simples, mas caso você tenha o Elementor Pro, você consegue colocar esse efeito, que esse menu vai acompanhando conforme você vai indo mais para baixo da página. Eu vou mostrar aqui para vocês. Seria esse efeito aqui. Ele é bem bacana, ele acompanha aqui a página, mas infelizmente nem tudo é perfeito. O Elementor gratuito é muito bom, mas eles não adicionaram ainda, pelo menos, essa funcionalidade. E aí, claro que o Elementor Pro tem várias outras funcionalidades. Se você tiver interesse, dá uma olhadinha no link que eu deixei na descrição. Se você não tem o Elementor Pro, também não tem problema algum. Nós temos aqui um menu bem simples que funciona muito bem para a gente aqui. E vamos para a próxima seção. Vou clicar aqui em adicionar uma estrutura de coluna simples. Eu acho que é interessante a gente dar um contraste, porque aqui em cima a gente está usando elementos bem claros. E como a gente está usando esse cinza escuro aqui para dar um contraste, acho que a gente pode criar uma seção agora que a cor dela vai ser totalmente nesse nosso cinza escuro aqui. A gente pode adicionar já um título, ou melhor, vou duplicar esse título aqui e arrastar ele aqui para baixo e só mudar o que está escrito nele e a cor dele, obviamente, porque senão ele não vai aparecer nada aqui. Então eu vou colocar aqui cliente em primeiro lugar. Então aqui pode ser uma boa oportunidade para você falar dos clientes que você trabalha, talvez marcas parceiras. Aqui eu só estou dando algumas ideias para vocês. Só lembrando que a gente tem que mudar essa cor do texto. Então eu vou jogar um branco um pouquinho mais escuro. E aqui na seção a gente pode vir aqui direto em avançado. E que nem nessa seção aqui passada, a gente criou um espaçamento de 75, se não me engano. A gente pode até conferir aqui. Exatamente, 75. Então a gente pode vir aqui em avançado e colocar aqui também 75, tanto inferior quanto superior. É legal a gente usar os mesmos números, que aí vai ficar padronizado. Se você quiser usar 30, porque acho que 30 fica mais coladinho aqui e fica melhor, pode usar 30. Se você quiser usar 75, 100, eu acho que 100 talvez fique muito, mas obviamente fica a seu critério, dependendo do que você quer fazer aqui com o seu site. Então, cliente em primeiro lugar. E agora eu vou colocar os logotipos aqui dos nossos clientes. A função aqui que eu recomendo para fazer isso seria esse carrossel de imagens. Dá para usar outros também, dá para você criar várias colunas, mas acho que esse vai ser o mais fácil, porque a gente simplesmente clica em adicionar imagens. A gente vai selecionar todos os logotipos aqui dos nossos clientes. Clicar em inserir galeria. Ele já vai automaticamente adicionar para a gente. O que a gente tem que fazer aqui é que a gente não quer thumbnail, a gente quer original. E se você tiver vários clientes, essa é uma opção que você deixa especificado quantas colunas você quer trabalhar. Você consegue definir aqui a velocidade de reprodução, que ele vai deslizando para o lado aqui, ou então a pessoa também manualmente pode ir de um lado para o outro para ver os seus clientes. Vou só tirar aqui essa opção de setas e pontos, eu não quero nenhum, porque assim eu acho que ele fica mais limpo. Podemos também adicionar um pequeno espaçamento aqui superior, vou colocar aqui 20, só para ele não ficar tão colado com esse título. E como você pode ver, essa seção aqui está bem simples. Uma coisa que na minha opinião faz bastante diferença, deixa seu site bem personalizado, é você vir aqui em seção, em estilo, e a gente vai criar aqui uma divisória com grafismo. Ele vai criar meio que umas bordas aqui, pode ser tanto superior quanto inferior,
que faz uma transição um pouco mais suave. No caso de uma seção simples como essa, esse tipo de elemento aqui consegue dar um destaque bem maior. Ele tem várias opções aqui, você pode dar uma olhadinha. O que eu vou usar, porque eu acho bem bacana, é esse foco com transparência. E ele cria meio que essa seta aqui e faz um degradê de uma seção para outra. Então é bem bacana, dá uma cara bem diferente para essa seção aqui, deixa ela muito menos simples. E isso tudo integrado no próprio Elementor, isso que eu acho que é o mais legal. Obviamente que você pode fazer várias modificações aqui, também não precisa ser necessariamente cliente, como eu falei. Pode ser parceria, pode colocar depoimentos, podem ser fotos aqui do seu espaço comercial, por exemplo, se você tem uma loja física, um negócio físico. Fica a seu critério. Mudando aqui para a próxima seção, vou criar uma coluna simples e vou adicionar aqui também essa função, acho que eu não posso deixar de mostrar para vocês, que é testemunho. Então vou clicar e arrastar e vou colocar aqui um depoimento que eu inventei aqui do Gabriel. Obviamente que esses testemunhos não devem ser inventados, né? Use realmente algo original. E aqui eu vou colocar a foto do Gabriel. Vamos aqui à nossa sexta imagem, se não me engano. Então aqui, imagem 06, perfil, e eu disponibilizei aqui para vocês uma imagem genérica só para vocês terem as proporções certinhas. Aqui você pode pegar a foto de um amigo seu, algum cliente que deu um testemunho, que gosta do seu trabalho, pode ser o do seu sócio também, que nem eu estou fazendo aqui. Eu acho que fica legal um testemunho de uma pessoa logo embaixo aqui, clientes em primeiro lugar, né? Porque aqui são marcas que a gente atende, então pode ser o dono de uma dessas marcas, uma pessoa que você atendeu. Esse tipo de coisa aqui faz com que as pessoas se identifiquem um pouco mais do que apenas as marcas aqui. Então vou mudar aqui para Gabriel. E aqui a gente vai colocar o cargo dele. No caso eu vou colocar aqui cofundador da Escola de Sites. É interessante a gente ainda fazer algumas alterações aqui de estilo. Então aqui em estilo, a cor do texto eu vou deixar a mesma. Você pode mudar a tipografia se você quiser. Imagem, a gente pode aumentar um pouquinho o tamanho dessa imagem. Vou deixar em 80. Em nome, a gente vai colocar o nosso cinza 36, 36, 36. E também não precisamos mudar a tipografia aqui do cargo. Eu vou fazer essa seção um pouquinho diferente da do site modelo, só para facilitar um pouquinho. Acho que vocês já pegaram a ideia. Então eu vou em conteúdo aqui. Em vez de colocar a posição da imagem ao lado, vou colocar superior. E para não ficar com essa frase tão comprida aqui, em editar seção, vou vir aqui em caixa e vou diminuir, vou deixar aqui mais ou menos em 546, pode ser 550, que ele não vai ficar tão comprido aqui. Na própria seção, a gente vai vir aqui em avançado e criar um espaçamento superior e inferior, pode ser também novamente de 75 superior e 75 inferior. E em estilo, a gente vai adicionar uma imagem aqui de fundo, então é só vir aqui, fundo, tipo de fundo, clássico, e adicionar uma imagem. Vamos à nossa sétima imagem aqui, que é essa imagem 07, a segunda capa que a gente está usando. E basta a gente clicar em inserir multimídia, lembrando que elas já estão com os tamanhos corretos para você. A gente tem que fazer algumas modificações aqui, que é a posição a gente vai deixar inferior ao centro. Além disso, eu vou deixar ela fixa, que aí ele dá esse efeito aqui novamente. Vou colocar não repetir e tamanho capa. A gente pode ver como é que está ficando aqui o nosso site. Bem bacana, esse efeito aqui é bem legal. E só um detalhezinho, não dava para eu mostrar antes, porque não tinha uma imagem de fundo. Mas como vocês podem ver, aqui essa transição está com uma cor que é diferente dessa de fundo que a gente está usando. Uma forma da gente solucionar isso aqui é vir aqui nessa seção de cima, em estilo, a gente vai voltar aqui na divisória inferior, e a gente pode adicionar uma cor aqui que seja a mesma que essa cor de fundo aqui dessa imagem. Então, eu já separei aqui para vocês. Está lá no nosso site, no conteúdo escrito, para quem está acompanhando esse vídeo. E é jogo da velha F2, F3, F7. Se quiser pausar o vídeo para digitar isso aqui, ou então vai lá na escoladesites.com.br, que a gente tem todos esses valores aqui de uma forma mais fácil. Não se esqueça de ir atualizando o seu site. E a gente pode ver aqui como é que ficou. Pode ver que ficou bem mais suave essa transição. E para finalizar, a gente vai criar agora um footer bem rapidinho. Vou selecionar aqui uma estrutura de 3 colunas. Vou já colocar a cor dela com aquele nosso cinza. Aqui a gente pode adicionar um ícone.
Vou adicionar também o meu logotipo, só que ele branco, para que ele apareça nessa cor escura aqui de fundo. Centralizar ele, diminuir um pouquinho o tamanho. Isso aqui, pessoal, bem básico, tudo que a gente já fez até agora. Que a gente pode diminuir aqui a margem superior para ele ficar mais colado com esse elemento. Vou botar aqui em 55. Uma coisa que eu sempre gosto de adicionar aqui no final são as nossas redes sociais. E aí parece que vai dar um trabalhão, mas ele tem justamente aqui a função ícones sociais. A gente simplesmente arrasta ele aqui para baixo, aí você coloca o seu Facebook, seu Twitter. Os que eu sempre coloco são Facebook, Instagram e também YouTube. Vou deixar como arredondado e aqui em estilo eu vou colocar cor personalizado, cor principal como transparente e aí a cor secundária como branco, que ele fica bem legal. Só lembrando que quando você passa o mouse ele está com essa cor ainda aqui, então o ícone a gente pode colocar aqui também novamente como cor principal, como transparente, prontinho. Nessa coluna aqui central a gente ainda pode vir aqui em avançado e criar um espaçamento de 30 nela superior e 30 inferior também. A gente ainda consegue adicionar um texto aqui nessa coluna. Então aqui eu gosto de colocar o nome da minha marca, esse R de marca registrada, o ano que você está fazendo isso, todos os direitos reservados, dá um charme com certeza para o seu site. Você pode colocar o seu nome, a sua marca. Vou só fazer algumas alterações aqui de estilo. Quero que ele fique alinhado com a esquerda. Cor do texto eu vou colocar um branco. Pode até diminuir um pouquinho a transparência dele aqui. E a gente vai diminuir o tamanho dessa fonte que está muito grande. Então quero que ele fique em uma linha só. Dá até para diminuir o peso também, para um 300. E aqui, se a gente vier aqui na área de edição da coluna, a gente pode colocar aqui posição do conteúdo inferior, que ele vai jogar esse texto lá para baixo. A mesma coisa nessa aqui. Vou colocar um outro texto aqui e vou colocar aqui feito por. E a gente pode simplesmente copiar esse texto daqui e agora com essa nova função do Elementor Paste Style, ele vai deixar esses dois textos com o mesmo estilo, então facilita bastante o nosso trabalho. Vou só fazer a alteração que eu quero o alinhamento dele aqui na direita. E em avançado a gente pode criar uma margem na direita de 30, para ele não ficar tão colado assim. Vou adicionar o nosso logotipo. Basta a gente clicar em escolher imagem e vamos selecionar a última imagem do nosso material didático, imagem 08, o logotipo da Escola de Sites. Caso você queira fazer uma homenagem a gente, se esse vídeo te ajudou, fique à vontade, pode utilizar o nosso logo aqui. E aí o que é interessante fazer é colocar um link aqui, URL, então https://www.aescoladesites.com.br. E aí sempre que alguém clicar aqui vai ser redirecionado. A gente pode inclusive aqui colocar abrir em uma nova janela para a pessoa não sair do seu site. Então quando ela clicar aqui vai ser redirecionada para o site da Escola de Sites. Esse logotipo só está um pouco grande, então a gente pode vir aqui em estilo e diminuir a largura dele para mais ou menos uns 70%. E só para alinhar com esse elemento de texto aqui, a gente vai em avançado e criar uma margem novamente de 30 na direita. E a mesma coisa que a gente fez nessa coluna, a gente vem aqui em editar a coluna, posição do conteúdo inferior. Ele joga todos os elementos mais para baixo. Falta só diminuir esse espaçamento entre esses dois. Aqui em avançado a gente pode vir aqui em margem inferior e jogar isso aqui lá para baixo. Então, menos 30, eles vão ficar aqui mais próximos. A gente pode ver como é que ficou. Maravilha, tá pronto o layout do nosso site. Eu acho que ficou bem bacana, dá para você fazer bastante coisa, dá para você criar novas abas aqui, novas seções. E deixa nos comentários ideias do que a gente poderia adicionar aqui nesse nosso site. Por exemplo, eu falei o que eu faço, poderia ter talvez um portfólio, formulário de contato. Outra coisa que é bem interessante, se você tem uma loja física ou um espaço físico, é colocar um mapa com a sua localização. Deixe aí nos comentários o que mais que você gostaria de ver aqui nesse nosso site. Para finalizar, faltam só aqueles links que eu comentei, que quando a gente clicar aqui, ele vai dar um scroll automático para a gente. Para fazer isso é bem simples, o Elementor já tem uma função integrada nele. A gente vai vir aqui para o final e vai adicionar esse elemento aqui chamado âncora de menu. Então ele funciona da seguinte forma, a gente vai arrastar ele para onde que a gente quer que dê o scroll automático. Então, imagina que a gente está aqui embaixo, a gente quer que quando a gente clique nesse íconezinho aqui,
ele vá com a página até aqui em cima. Então a gente vai dar um nome aqui de início. E lá no ícone, a gente vai colocar o link aqui para Jogo da Velha Início. Então perceba que é o mesmo nome que a gente colocou. Simples assim, é só a gente sair adicionando essas âncoras de menu. A gente coloca o nome delas para uma referência e a gente sai adicionando os links com hashtag ou Jogo da Velha e o nome de referência que a gente colocou. Então outro exemplo aqui, só para vocês entenderem, imagina que você queira que quando você clicasse aqui em portfólio, fosse aqui para esse o que eu faço. E aí, claro que esse título aqui do menu também poderia ser o que eu faço, ou poderia ser portfólio aqui, portfólio aqui. Você pode adicionar outras seções de contato, de redes sociais, esse aqui é só um exemplo. E para adicionar esse link aqui do portfólio, a gente vai primeiro adicionar uma âncora de menu aqui embaixo, com o nome, vamos colocar aqui, portfólio, por exemplo. Então, portfólio, e aqui a gente vai selecionar a palavra portfólio, criar um link e colocar Jogo da Velha portfólio. E dar um OK. Então, seguindo essa ideia, dá para construir bastante coisa. Dá para, por exemplo, adicionar vários links que vão para o mesmo lugar. Então, esse ícone aqui, a gente poderia colocar aqui também Jogo da Velha portfólio. E aí, quando a gente clicar nele, ele também vai fazer o scroll automático para essa seção daqui. E a última coisa que fica faltando, se a gente digitar o nosso domínio aqui no navegador, ele ainda vai estar com essa página antiga aqui. A gente precisa definir essa página que nós criamos como uma página de início. Agora que está tudo pronto aqui, eu vou clicar em atualizar. Vou clicar nesse ícone aqui superior e na opção sair para o painel. Ele vai voltar para o painel do WordPress. A gente pode até ver que o link dele está como aescoladesites.com/início e não é isso que a gente quer. Então a gente vai vir em apresentação, personalizar. E ele tem aqui nesse menu a opção Opções da página inicial. Basta a gente clicar nele, selecionar uma página estática e aqui a gente escolhe a nossa página, o título que a gente deu de início. Ele vai carregar ela aqui, é só a gente clicar em publicar e está pronto o nosso site. A gente pode já, inclusive, vir aqui e digitar aescoladesites.com. No caso, digite o seu domínio. E está criada a nossa página inteirinha, pronta para uso, pronta para qualquer pessoa vir aqui utilizar. Pode até ver aqui o link que eu falei, já está automatizado. Então, se a gente clicar aqui em portfólio, ele vai descer para cá. Se a gente clicar aqui também nessa setinha, ele vai descer para cá automaticamente. Você pode sair adicionando outras âncoras de menu para cada seção aqui, é o que eu geralmente faço. Aí, claro, certifica só que todos os seus links estão corretos. E meus parabéns, seu site já está pronto, já está no ar. E é isso aí, espero que você tenha gostado dessa aula, já dá pra fazer muita coisa com essas ferramentas que eu te ensinei. Não sei se vocês perceberam, mas eu não mostrei nem metade das ferramentas que tem no Elementor e nem cheguei a entrar em outros plugins também que ajudam e facilitam muito o nosso trabalho para deixar um site profissional. Mas como eu falei no início, essa é uma aula introdutória, ainda daria para criar outras páginas para o nosso site, tipo uma página de contato, uma área blog, uma página de captura para e-mail e até mesmo e-commerce para você vender os seus produtos físicos ou digitais. E mostrar tudo isso detalhadamente seria algo meio impossível de eu fazer numa aula com menos de 1 hora de duração. Então, se você quer aprender a construir sites profissionais, ou seja, que podem te dar um retorno financeiro realmente, tanto para sua empresa ou se você quiser construir sites para outras empresas, eu recomendo demais você dar uma olhadinha na minha segunda aula sobre esse assunto. O link é o primeiro link aqui da descrição do vídeo. Ou então, se você estiver acompanhando esse vídeo pelo nosso site, lá no final da página tem um botão escrito Aula 2, é só você clicar nele e se inscrever para essa aula, que o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou dessa aula, se inscreve no nosso canal do YouTube e clica no sininho aqui para você ser notificado e não perder nenhuma das novidades do nosso canal. Curte esse vídeo e compartilha ele se você conhece alguém que está precisando fazer o próprio site. Clica lá no link da aula 2 que eu estou te esperando lá.